Tricolor que rodou as redes sociais aí nos últimos dias deve ter se deparado com um tweet de um jornalista que cobre o Fluminense, né? Atribuído a um jornalista que cobre o Fluminense, falando sobre um possível retorno de Thiago Neves. Que história é essa? Se é verdade, se não é, o Thiago Neves vai voltar para o Fluminense? Calma que a gente vai te contar tudo nesse vídeo aqui. Também vamos falar de dois jogadores ex-fluminenses que foram anunciados oficialmente por novo clube. E a gente vai falar sobre a comissão técnica do Sub-23 do Fluminense. A gente sabe, né, que o Sub-23, torneio Brasileirão de Aspirantes, foi extinto e a gente quer saber o que vai ser feito, né, dos jogadores do Sub-23 e da comissão técnica. A Netflix traz uma informação sobre isso para nós, que a gente vai falar aqui sobre esse assunto com vocês. E falando sobre Sub-23, né, dois jogadores do Fluminense que vão atuar a Copinha foram destacados pelo jornal AS da Espanha como potenciais craques, grandes revelações, nomes para a gente ficar de olho aí do torneio. E um deles foi dito que jogaria o Sub-23 em 2023. Então a gente quer saber, né, o que vai acontecer, né, com eles. Vamos acompanhar essa Copa São Paulo e a gente vai trazer tudo sobre todos esses assuntos nesse vídeo para você. Enquanto eu vou lembrando você de deixar o like aqui embaixo no vídeo, também já convido você a ir lá aqui nos comentários e contar para mim de onde você está assistindo a gente. A Central Fluminense tem uma audiência global e a gente gosta muito de saber, né? O pessoal vem comentando aí nos últimos vídeos de onde é, várias cidades diferentes, de estados diferentes, vai mostrando, né, como o Fluminense é um clube completamente nacional. E tem a galera de fora do país também, né, marcando presença. Então você que está assistindo aí, comenta para mim. Já começando o vídeo aqui, já comenta para mim aí de onde você é, de onde você está assistindo a Central, beleza? Também não esqueça, por favor, de deixar o like, que isso ajuda demais a gente que produz conteúdo diariamente sobre o Fluminense para você, tricolor, beleza? Então vamos lá, galera, vamos começar falando. Vou começar falando dos jogadores que foram anunciados, porque o Bahia anunciou ontem o Gabriel Teixeira como reforço do Fluminense. Eu falei disso no vídeo hoje pela manhã, né? Hoje cedinho postamos um vídeo e eu falei sobre esse assunto. E agora o Bahia hoje está anunciando um pacotão, tá? No seu Twitter já anunciou o Everaldo, o atacante, e dois jogadores que interessam muito a gente. David Duarte, zagueiro do Fluminense, que está emprestado ao Bahia, né? O Fluminense emprestou o David Duarte até o fim do ano com opção de compra ao Bahia, foi anunciado oficialmente. O Bahia colocou ali, né, 1,92 de altura e muita disposição. Seja bem-vindo, David. Vou até compartilhar a tela aqui para vocês verem, né? Eles postaram um videozinho também, né? Mas aqui a publicação, as fotinhos, ó, David Duarte com a camisa do Bahia, tá aí anunciado oficialmente como reforço do esquadrão, né? Esquadrão de Aço Bahia, né? O anúncio do David Duarte foi até chamando o Bahia de maior do Nordeste. Enfim, se é o maior do Nordeste ou não, eu vou deixar para a galera que está assistindo. Enfim, vou deixar essa disputa aí para o pessoal que torce para os times do Nordeste. Mas o David Duarte foi anunciado oficialmente pelo Bahia, assim como o goleiro Marcos Felipe. O goleiro Marcos Felipe, eles não postaram ainda, né, no momento que eu estou gravando, ele acabou de ser anunciado, né? Não postaram ainda as fotinhos para eu mostrar igual eu mostrei do David Duarte, mas eu compartilho aqui a tela, ó, um videozinho no mesmo estilo ali, ó, do Gabriel Teixeira. O goleiro Marcos Felipe é o novo reforço do Esquadrão 2023, ex-seleção brasileira de base. O atleta vem emprestado do Fluminense. Tá aí, ó, Marcos Felipe, novo goleiro do Bahia, reforço do Bahia. Dois jogadores, né, que ainda pertencem ao Fluminense, diferentemente do Gabriel Teixeira. Acho válido, tá, esse empréstimo para eles ganharem rodagem. O David Duarte eu até manteria no elenco, mas parece que não ia ter muita oportunidade de Fernando Diniz. Reza a lenda, né, o boato que está correndo, a especulação de que ele não se encaixou no estilo de jogo do Fernando Diniz, portanto está sendo emprestado, tem uma opção de compra, né? Então se ele destacar no Bahia, o Bahia pode comprar o jogador e pode ficar com ele, assim como o Marcos Felipe, né? Marcos Felipe estendeu o seu contrato, teve uma mini novela ali, né, pelo Marcos Felipe, estendeu o seu contrato até o fim de 2024 e renovou renovou o contrato com o Fluminense até o fim de 2024 e assinou com o Bahia por empréstimo. Também tem opção de compra, então caso ele se destaque lá no Bahia, ele pode ser adquirido em definitivo, né? Enfim, a situação do Marcos Felipe é um pouquinho mais delicada, né? Por conta da... Ele ficou chateado com a promessa do André Carvalho, e, enfim, perdeu espaço para o Fábio. Por mais que eu ache, né, que ele deveria ter perdido espaço, o cara que já estava jogando, né, como titular, e perder espaço na posição como goleiro é difícil. Então ficou uma situação complicada. Eu não acho ruim, não, esse empréstimo dele para o Bahia, tá? Vamos ver como é que ele vai performar por lá, no Nordeste, na Série A do Brasileirão também. E caso ele retorne ao Fluminense, tem tudo para ser o goleiro titular do Fluminense em 2024, depois que o Fábio se aposentar. Beleza? O que a gente também não sabe, né, para 2023, 2024,
é o que vai acontecer com os membros da comissão técnica do Sub-23, né? O Fluminense tem uma comissão técnica, a categoria está formalizada no Fluminense, né? Tem o treinador Cadu Antunes, tem o Ailton Ferraz, o próprio Marcão também trabalha por ali, Edevaldo, né, que foi campeão não, mas jogou Copa do Mundo com a seleção brasileira, são funcionários ali do clube que participam, né, do Sub-23, né? Só que como a categoria, o Brasileirão da categoria foi extinto e é o único torneio Sub-23 do país, muita gente ficou nessa especulação. Cara, e aí, o que vai fazer? A Netflu apurou que, de momento, o Fluminense não pretende dispensar esses profissionais, não, tá? A ideia é realocar eles aí em outras funções no Fluminense, né? O Marcão, por exemplo, é auxiliar fixo, né, da equipe de cima, também trabalha com 23, mas é auxiliar fixo da equipe de cima. O Ailton já trabalhou, né, como auxiliar do Marcão, quando o Marcão foi efetivado na equipe de cima. O Edevaldo também trabalha ali na preparação em alguns treinos na equipe de cima. O Cadu provavelmente vai ter alguma função aí, vai ser realocado, tá? Mas fato é que o Fluminense não deve dispensar esses atletas, não, né? Todos eles são ex-atletas, né? Mas esses profissionais ali do futebol, eles vão continuar trabalhando no Fluminense. O Netflu também falou, né, que a dificuldade de fechar parcerias e patrocínios esfriou o ímpeto da CBF em abraçar a ideia, porque os clubes, né, que estavam disputando a competição estavam desinteressados, né? A impressão que a gente tinha, eu pelo menos tinha, né, nos últimos anos aí que tem esse Brasileirão Sub-23, é que o Fluminense tentava, né, fomentar essa ideia, puxar o Brasileirão Sub-23, e os outros times eram sempre aquela coisa, tá bom, se vai ter, eu boto aí, né? E cada vez menos times grandes foram aparecendo na competição. Agora o Botafogo, né, depois foi comprado pelo John Textor, o John Textor gosta, até anda fazendo uma contratação para o Sub-23, acho que o Botafogo chegou a jogar, né, recentemente esse último Brasileirão de aspirantes, mas fato é que o campeonato não teve esse apelo todo, não teve também esse nível técnico todo, e acabou sendo encerrado. A gente vai ter que aguardar para ver, né, se a Ferj vai criar algum campeonato, se vão criar alguma coisa, mas em princípio não tem calendário Sub-23 no Brasil, tá? Em 2023, né? Não tem calendário Sub-23 em 2023. É uma pena para os profissionais que trabalham na área ali, para os jogadores que, né, enfim, teriam espaço nesse torneio, vão ter que aí buscar ser emprestados para outras equipes ou, né, tentar conseguir aí alavancar o nível dos profissionais, né? Como é o caso do Arthur, eu falei no vídeo de hoje mais cedo, a Netflu traz informação, né? Só recapitulando aqui, se você quiser saber mais a fundo, falei no primeiro vídeo do dia, mas que é um jogador que pode ser muito usado no profissional com a extinção do Sub-23, ele pode meio que pular essa etapa, né? Ele ia jogar o Sub-23 em 2023, mas ele pode ganhar algumas chances no profissional em 2023 e beleza, aproveitei que você teve o Arthur aqui, ele é assunto agora, tá? Porque o jornal AS da Espanha destacou aqui jogadores para a gente observar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha começa agora, dia 2, se eu não me engano, de janeiro. O primeiro jogo do Fluminense é dia 3 de janeiro. E a gente tem ali vários jovens, né, do Fluminense, muito falados na base, João Neto, Arthurzinho, Agner, Jefté. Lembra de Jefté, que todo mundo pedindo profissional? Então, essa galera vai estar na base, vai estar na Copinha aí. A gente vai poder acompanhar durante esse torneio. No mês de janeiro de 2023, o jornal AS separou principais promessas para a gente observar durante o torneio e 2 jogadores do Fluminense estão na lista. O Arthur, claro, 17 anos, está citado, né? O Arthur é visto com muito potencial em Xerém, né? Muito querido, é falado que é o príncipe de Xerém, é o jogador mais jovem a atuar profissionalmente pelo Fluminense. Ele entrou no Carioca de 2021, né? Ainda é ano passado, chegou a entrar numa partida contra o Resende, se eu não me engano, bateu ali o recorde do Miguelzinho como o jogador mais jovem a ter atuado profissionalmente pelo Fluminense. Ele tem ainda 17 anos, né? O Arthurzinho é de 2005, então é um garoto muito jovem, mas sempre jogou em categorias acima. Camisa 10 do Fluminense, campeão brasileiro sub-17 em 2020. Ele tinha 15 anos na época, né? Ele era o camisa 10 daquele time, enfim. É um grande destaque, é uma grande promessa do Fluminense, e acho que vai ser muito interessante observar a Copinha. Eu, particularmente, vou querer ver os jogos da Copinha para ver, claro, vários garotos do Fluminense ali que tem potencial, que tem qualidade, que a gente sabe, mas principalmente o Arthurzinho, que é muito bem falado. E outro jogador que foi bem na Copinha de 2021, né, eu já estou falando do ano passado, direto, né? Nem virou o ano ainda, mas já estou falando do ano passado. Mas Copinha 2021 desse ano, tá? Desse ano, 2022, eu tô aí, até me embolei todo. Copinha de 2022, gente. 2022. A gente tá em 2022 ainda. Esse período final de ano me deixa maluco. Copinha de 2022. O Johnny, lateral direito, foi destaque, né? Entrou muito bem em alguns jogos, fez um golaço na Copinha.
Muita gente pediu para ele ser aproveitado no time profissional ao longo de 2022, principalmente lá no começo do ano, quando o Samuel Xavier não convencia ninguém, todo mundo odiava ele, o Calegari também estava mal. Muita gente pediu para o Johnny ser aproveitado, fato é, ele jogou só um joguinho contra o Boa Vista. Lembra aquele joguinho pirata que a gente às vezes cita aqui, que o Matheus Ferraz jogou de volante? Vários jogadores que a gente nem conhece direito atuaram naquele jogo. O Fluminense já estava campeão da Taça Guanabara. Foi o jogo que a gente perdeu a sequência, né, de jogos só vencendo. A gente empatou com o Boa Vista em 0-0. O Johnny entrou só naquele jogo. Não teve oportunidade além disso, tá? Mas é outro jogador citado aqui pelo jornal AIS, tá? Ele tem 20 anos, é citado como uma grande promessa para a gente ficar de olho nessa Copa São Paulo. De fato, é um dos jogadores de maior destaque aí do Fluminense, né? Muito bem falado nas categorias de base, principalmente por ser de uma posição mais carente, né? Hoje a gente tem ali o Samuel Xavier, que terminou muito bem em 2022, fez uma temporada fantástica, e tem o Guga, né, que chega, enfim, já teve destaque lá atrás, não está na sua melhor fase, mas chega também como um jogador consolidado ali para a posição. Talvez isso dificulte um pouco da gente ver o Johnny aparecendo nos profissionais, até porque o Calegari também joga por ali, joga pelo setor, e até a segunda ordem o Calegari estará no elenco do Fluminense em 2023, né? Tem as especulações, mas até a segunda ordem ele estará no elenco do Fluminense em 2023, então talvez dificulte um pouquinho para o Johnny subir, mas é um jogador de muito potencial para a gente ficar de olho, beleza? E eu já vou falar aqui sobre também, eu falei que o Calegari vai estar no elenco de 2023, tem um jogador aqui que muita gente quer saber, vai estar no elenco ou não está? Eu vou contar isso para você já já, só antes eu vou te contar um negócio muito importante, muito bom, tá? Para você olhar lá no comentário fixado, tem na descrição também no link, a vitrine da Central na Centauro. Com o nosso cupom aqui Central10, você pega 10% de desconto em tudo que for vendido e entregue pela Centauro. Presta atenção no que eu tô te falando. Tem muita coisa do Fluminense maneira, barata. Você pode comprar com o nosso cupom pegando 10% de desconto. Se você não quiser comprar nada do Fluminense, não, já tem muita coisa do Fluminense. Cansei, tô muito chateado. Cansei, não quero mais saber de futebol. Agora eu quero saber de basquete. Cara, tem tênis de basquete, tem tudo de basquete lá. Ah, eu quero saber de vôlei. Tem um monte de coisa lá. E tudo na Centauro, que for vendido e entregue pela Centauro, olha lá. Tá lá, vendido e entregue pela Centauro, você ganha 10% de desconto usando o cupom Central10. Então, assim, não marca a bobeira, corre lá e faz a festa aí do final de ano, né? Faz a festa aí, que você que tá me assistindo, você merece, beleza? E falando em merecer, eu tô adorando puxar esses ganchos. Eu juro que não é de propósito, não tem roteiro aqui não, eu faço essas coisas de cabeça. Falando em merecer, muita gente diz que o Thiago Neves merece uma despedida no Fluminense, né? Ah, o Thiago Neves merece, ele merece jogar pelo menos um Carioca. Tem gente que acha que o Thiago Neves tem que jogar a temporada 2023 inteira, e tem gente que acha que merece só um jogo de despedida. Também tem quem acha que não merece nada disso, tá? Mas aí essa galera vai ser só contra mesmo. Enfim, você pode comentar aqui também, claro, tá sempre convidado para comentar qual é a sua posição sobre o Thiago Neves. Mas fato é o seguinte, começou a rolar um boato atribuído ao Vitor Lessa, jornalista que cobre o Fluminense da Rádio Globo, de que o Thiago Neves estaria voltando. Eu vou botar na tela o print. Eu acho que não tem problema botar o print, porque o próprio Vitor Lessa postou, né, o print para esclarecer. Seria esse print aqui, ó, atribuído ao Vitor Lessa, ó, fizeram essa montagem falando, já está tudo acertado entre Fluminense e representantes de Thiago Neves. O contrato do mês será de produtividade por 6 meses, com cláusula de renovação automática até o fim do ano, se o jogador for relacionado para mais de 50% dos jogos até junho, tá? Enfim, pegaram até elaboraram bem, né, porque, enfim, se acontecesse um contrato com o Thiago Neves, faria sentido ser de produtividade, com cláusula de renovação caso ele entre, enfim, faria sentido que fosse assim, né? Mas fato é que não há nada disso. Vou jogar aqui na tela, importante, né? Aqui, ó. Esse é o perfil oficial do Vitor Lessa, eu tô aqui no perfil oficial do Vitor Lessa, ele postou isso aqui, ó. Pessoal, creio que muitos saibam, mas como outros tantos vieram me perguntar, isso é fake. O print que eu acabei de mostrar é fake. Não falei nada disso, sempre vá ao meu perfil, no caso do Vitor Lessa, em caso de dúvidas. Então, assim, o Vitor Lessa traz a informação de que é falso, tá? Ele nunca postou isso de que o Fluminense está acertado com o Thiago Neves. Não há nada de retorno do Thiago Neves para o Fluminense, pelo menos por enquanto. A Rádio Melão já trouxe em outro momento que, ó, a única coisa que se especula, que se estuda, né, é a ideia de fazer um jogo de despedida para o Thiago Neves. Mas o Thiago Neves voltar a atuar no elenco profissional do Fluminense, a chance é zero, de acordo com informações da Rádio Melão, e o Vitor Lessa não trouxe nada sobre isso, tá? Pra galera do eu só acredito no Vitor Lessa, não tem nada disso, tá? Não acreditem em fakes atribuídas ao Vitor Lessa. Não tem nada de retorno do Thiago Neves ao Fluminense. Beleza? Eu quero saber de você. Deveria ter? Deveria ter? Solta aí a voz nos comentários, vamos trocar essa ideia, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.